Muito bem, olá minha gente, aqui de volta, nesta terça-feira, a live nacional. Ontem foi municipal, sobre o debate no Recife, hoje é nacional. O nosso convidado de hoje é o líder do governo Bolsonaro no Senado, o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho. Boa Opa, noite, senador, boa noite. Boa noite. tudo bem? Tudo bem, Wagner? Tudo em paz. Alegria Como é que participar está, da como é live. que está a Petrolina aí? Está bem, graças a Deus, Wagner. Estamos aqui em Petrolina, trabalhando remoto. Estava na sessão do Senado agora há pouco. O que é que o E Senado, qual era a bem, sessão que estava vendo no Senado agora? Qual era a votação? nós estávamos votando a medida provisória 936, que é uma medida provisória muito importante, aquela que cria a figura da suspensão do contrato de trabalho, e ela valia até 13 de junho e precisava ser votado para que o presidente possa sancionar e publicar um decreto prorrogando a suspensão dos contratos de trabalho. O setor hoteleiro, o setor de viagens, o setor de serviços, restaurantes, enfim, precisa desse instrumento porque ele foi muito importante para evitar a demissão. Mais de 10 milhões de contratos de trabalho foram, digamos, beneficiados com a figura da suspensão do contrato de trabalho. Então, é muito importante essa matéria e nós acabamos de votar a medida provisória e ela deve seguir para a sanção ainda hoje e a gente espera que venha aí até o início da próxima semana o decreto presidencial para que a gente possa dar mais força a esses empreendedores, a esses empresários, sobretudo do setor de serviços, para que eles possam manter os vínculos dos seus empregados, dos seus colaboradores. Eu queria agradecer ao senhor por ter atendido esse nosso pedido, né? E para essa live aqui que nós estamos fazendo no Plano Nacional, já recebemos aqui o presidente da República, já recebemos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, líderes, dois ex-presidentes, e hoje é um prazer muito grande tê-lo aqui como líder do governo Bolsonaro. E a primeira pergunta que eu faria é o seguinte: o senhor anda meio sumido dessas questões nacionais, principalmente aqui em Pernambuco, quando esse governador do PSB e o prefeito do Distrito Federal bombardeiam o governo. Por que, senador? Bom, eu não estou sumido, né, Magno? Eu acho que você está Na aí. defesa, sim, não? Você está Porque o senhor era mais presente, né? Porque eles faziam muita crítica, o senhor ia lá e defendia e tal. acho que você está carregando nas tintas. Na realidade, eu tenho participado de diversos programas nacionais, CNN, Globo News, na Globo, programas de rádio, Rádio Bandeirantes, enfim, vários veículos de comunicação no país inteiro. A gente tem participado ao longo desses últimos dias, sempre fazendo a defesa do governo do presidente Bolsonaro. E aqui em Petrolina, em Pernambuco, no Sertão, aí mesmo na capital, participado de diversas entrevistas. Eu comumente, toda semana, a gente prestigia 2, 3 veículos de comunicação, sobretudo rádio, falando do trabalho que estamos realizando em Brasília e certamente fazendo a defesa das ações do presidente Bolsonaro, sobretudo nesse momento de crise na área da saúde, crise na economia, que é preciso que a gente possa agilizar a implementação das medidas para que a gente possa sair melhor dessa situação que está atingindo a todos, né? Indistintamente, de norte a sul do país, em todos os setores da sociedade, todos nós estamos muito machucados com o enfrentamento dessa situação. O senhor me deu a informação na semana passada de que para Pernambuco o governo federal já havia repassado 1,5 bilhão. Eu gostaria de saber se o governo responde à altura dessa ajuda do governo federal ou se o governo de Pernambuco é ingrato. Olha, Magno, na realidade, os governos, de uma forma geral, todos os governadores dos 27 estados e do Distrito Federal, eles tinham uma expectativa maior do ponto de vista da colaboração e da ajuda que o governo federal vem oferecendo. Eles tentaram, trabalharam lá na Câmara, aquele projeto que chegou a ser aprovado na Câmara, que era uma compensação vinculada à perda de arrecadação do ICMS. Isso daria, de fato, um valor muito maior, mas era algo que a União não poderia suportar, não poderia atender a essas expectativas. E o fato é que o Senado terminou costurando uma solução que me pareceu muito boa, muito adequada, uma solução que beneficiou melhor, por exemplo, Pernambuco do que estava
Gramado, porque lá a correlação era direta da perda do ICMS. A gente ia para uma situação, só para lhe dar um exemplo, quando chegava no ISS, quase 50% da compensação do ISS ia só para a capital de São Paulo. Então, isso foi corrigido no Senado para ter um pouco mais de equilíbrio federativo, e Pernambuco terminou recebendo esse valor que eu lhe informei nos próximos 3 meses, né? A primeira parcela já saiu, nos próximos 3 meses nós vamos transferir, o governo federal, vai transferir para Pernambuco 3 bilhões de reais. É aproximadamente 2 bilhões para o governo do estado e aproximadamente 1 bilhão para os municípios. Até essa semana, já foram transferidos 1 bilhão e 400, ou seja, dos 3 bilhões, quase 50% já foram transferidos para os cofres estadual e municipais aqui no nosso estado. Então, todo mundo está reconhecendo, digamos, a ajuda que tem chegado do governo federal. Evidentemente que as expectativas poderiam ter sido maiores, mas todo mundo tem reconhecido essa ajuda. Hoje mesmo, eu fui o relator de um projeto... Menos o PSB, viu, senador? Porque o PSB sempre fica dizendo que o governo Bolsonaro é muito lento, que não ajuda, que quando ajuda pouco. Na realidade, o que os governadores estão dizendo, né, e aí não só os governadores do PSB, mas os governadores estão dizendo, é de que a ajuda ficará aquém da real perda de receita que eles teriam, ou que terão. Mas ainda é cedo para que a gente possa fazer essa avaliação, porque eu acho que se o mês de abril foi o mês pior do ponto de vista da arrecadação do ICMS, o mês de maio vai vir mais ou menos da mesma forma, mas no mês de junho já tem alguma flexibilização das atividades produtivas ocorrendo, então talvez a perda não seja uma perda igual, como foi projetada, uma perda em torno de 35% da receita dos estados para esses 4 meses. Então, eu acho que ainda é cedo para julgar se as medidas ficarão aquém do adequado, além do desejável. Eu estava me referindo a um trabalho que realizei na tarde de hoje, antes de apreciação da medida provisória. Eu fui o relator de um projeto... Eu postei no meu blog, eu vi. Que agiliza a contratação daqueles... suspensão dos pagamentos. Da dívida dos estados e municípios. Isso. A dívida, isso. Né? Então, Pernambuco vai ser muito beneficiado com isso. Vai deixar de pagar a Caixa Econômica, vai deixar de pagar o BNDES, vai deixar de pagar eventuais operações. Do Estado, o senhor sabe esse valor que o Estado deve? O Estado, quando você soma tudo, o alívio na suspensão dos pagamentos dos empréstimos é em torno de 600 a 700 milhões de reais até o final do ano. Ele vai receber diretamente na conta dele, entre dinheiro que vem como compensação pela perda do ICMS, um pouco mais de 1 bilhão de reais, e vai receber mais ou menos... Eu estou me referindo a esses débitos, que o Estado tem, que o senhor falou, com a União, que vai rolar. Vai ser em torno de 700 milhões de reais. 700 milhões que deixarão de ser pagos pelo Estado de Pernambuco até o final do ano. Entendi. Uhum. Agora, como é que o senhor vê, senador? Pernambuco vai ser aliviado, vai receber entre alívio financeiro pelo não pagamento dos empréstimos e mais dinheiro ao vivo, vai receber 2 bilhões de reais. Agora, senador, como é que você vê assim, o dinheiro chegando aos estados? A gente percebe que o presidente Bolsonaro ele tem realmente cumprido o que ele falou em relação à ajuda dos estados e municípios. Mas esse dinheiro está chegando e a gente está vendo aí operações da Polícia Federal nos estados, nas capitais, o pessoal desviando, superfaturando, fazendo operações aí que não condiz com a ética, o bom senso, a moralidade, o espírito público, com o dinheiro da Covid, que era para salvar vidas. Hoje mesmo nós tivemos aqui no Recife mais uma operação da Polícia Federal, o governador do Rio está correndo esse risco de ser caçado, e a gente vê 16 estados já sofrendo operações da Polícia Federal em função desse dinheiro, justamente, que a União está repassando aos estados.
têm que ser punidos, né? Todos eles que forem confirmados com práticas irregulares, né? Que tenham feito desvio do dinheiro público, têm que ser punidos com rigor na forma da lei. Nós estamos realmente muito preocupados e tem tido muito comentário dentro do Senado Federal, esse consórcio do Nordeste, com tudo que está vindo à tona em relação às compras desses respiradores, e parece que todas as tratativas realmente não se teve o cuidado com o dinheiro público, da forma como a contratação ocorreu. Então, tem muita crítica sendo feita. Como isso já está em fase de investigação, começou lá pela Polícia Civil do Estado da Bahia, mas isso vai terminar indo também para outras esferas, sobretudo para a esfera federal. A gente vai ter a oportunidade de escrutinar todas essas ações que foram feitas. Portanto, é muito importante que os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização possam redobrar toda a sua atenção, porque, de fato, tem um volume de recursos muito vultosos, muito grandes, sendo transferidos para compensar a perda de arrecadação. Uma parte significativa desses recursos tem que estar voltados para a questão da saúde, e, por isso, é importante redobrar toda a vigilância e toda a fiscalização necessária. Pois é, senador, em relação a essa questão do Nordeste, dos governadores do consórcio do Nordeste, como é que 9 governadores compram os respiradores, que era mais ou menos igual a esses do Recife aqui, de porcos, sem a aprovação da Anvisa? Como é que um consórcio que reúne 9 governadores atesta uma compra dessa? A empresa disse que tem 2 funcionários na empresa, um capital de giro de R$100 mil. Nós estamos diante, eu até fiz uma entrevista ontem com o deputado de Alagoas, que ele está acompanhando essa situação lá, porque as Assembleias Legislativas criaram uma CPI, né, para acompanhar esse processo. Imagina como é que os governadores caem num negócio desse. Esse próprio consórcio mesmo tem funcionários por R$20 mil recebendo do consórcio R$20 mil na folha, senador. Eu acho que tudo isso vai vir à tona, né? Porque, de fato, é preciso saber qual é a figura do consórcio, quantos servidores o consórcio tem, o que é que o consórcio em si faz. O consórcio se viu muito como plataforma política, né, de certa forma, radicalizar o discurso contra o governo federal. Muitas reuniões, inclusive se esvaziando o fórum dos governadores de aproximação, sobretudo no ambiente do CONDEL, na Sudene, se criou esse consórcio que terminou sendo uma figura paralela, né, do ponto de vista da relação federativa entre o governo da União e os governos estaduais. Eu espero que dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo, de muita polarização, de muito embate, de muito confronto, que a gente possa começar a serenar os ânimos e começar a refletir para que a gente possa criar um clima de diálogo. Por exemplo, agora saiu uma pesquisa recente publicada por um blog importante, que é o 360, o Poder 360, mostrando que o presidente Bolsonaro começa a receber apoio, sobretudo, da camada mais pobre da população, porque reconhece nele a sensibilidade para proteger os mais vulneráveis nesse momento de crise. Isso se expressa pelo Corona Voucher, mas isso se expressa também com essa ajuda que está chegando. Muitos estados estão conseguindo pagar a folha por causa do dinheiro do Bolsonaro, essa aqui é a verdade. Então, muitos estados do Nordeste, muitos estados do Norte estão conseguindo receber dinheiro para manter em dia as suas obrigações com os aposentados, com os servidores, com os serviços essenciais de segurança, educação, de saúde, de assistência social. Então, eu acho que essas coisas vão começar a aparecer. Eu sou muito otimista. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele não tem faltado com as suas responsabilidades no sentido de prover os recursos necessários para que o Brasil possa enfrentar a questão do coronavírus, possa enfrentar a questão da crise econômica na proteção aos trabalhadores, na proteção às empresas e possa expressar a sua solidariedade federativa com estados e com municípios. E na medida que essas informações estão sendo veiculadas, na medida que isso está passando, na medida que as pessoas percebem o esforço do governo federal para ajudar o Brasil como inteiro, ele vai ter cada vez mais e mais
reconhecimento por parte da população. Doutor Fernando Bezerra, dá para perceber que depois da saída do ministro Sérgio Moro, a Polícia Federal ficou mais ágil, né? Com ele, a gente não via muitas operações como estão ocorrendo agora. Eu acho que tem uma razão para essas operações, porque tem a ver com essa situação. Isso foi, inclusive, uma orientação do próprio presidente, quando se fala das políticas que você pode desenvolver na área de segurança, sobretudo na área da Polícia Federal, você pode colocar, digamos assim, o esforço para os crimes ligados ao contrabando, ao crime organizado, mas você pode também colocar o esforço para o chamado crime de colarinho branco, né? Que é para apurar essas situações e esses casos de desvio ou de desmando. E coincidiu que a saída do ministro Moro se dá no momento em que começa a ocorrer um volume de transferências maior de recursos do governo federal para os estados e municípios. Esses recursos começaram a ser transferidos a partir do mês de abril, né? Primeiro com recursos para a saúde, e agora, a partir de maio, ele começou a se intensificar. Então, eu acho que é um cuidado que o presidente está tendo, no sentido de que o dinheiro possa estar resguardado, para que todos os órgãos responsáveis pela fiscalização possam estar acompanhando para que os recursos possam ser bem aplicados. Eu entrevistei o presidente Bolsonaro aqui nessa live e falei dessa situação dos estados com o desvio desse dinheiro. Ele falou, aguarde que a Polícia Federal vai agir. Realmente a gente está vendo que está agindo. Agora, como o senhor viu a saída do Moro do governo? O senhor acha que o Moro traiu o presidente? Olha, na realidade é o seguinte, é muito esquisito algumas coisas que aconteceram um pouco antes da saída do ministro Moro. Você, quando é um colaborador, participa de uma equipe, mesmo que você discorde, que você dirija, né, mas você tem que guardar um certo respeito com a pessoa ou com o líder a quem você, digamos assim, colaborou. Eu vou lembrar o meu caso. Eu servi a presidenta Dilma como seu ministro da Integração Nacional. A gente divergiu em função da decisão do governador Eduardo Campos de ser candidato à presidência da República, mas eu saí do governo dela, voltei para Pernambuco, fui tratar da minha vida, depois fui convidado a ser candidato ao Senado na chapa de 2014, liderada pelo governador Paulo Câmara, mas nunca emiti nenhum tipo de digamos assim, crítica mais dura com a presidenta Dilma. Por quê? Porque tive a oportunidade de servir ao Brasil durante o período que estive à frente do Ministério da Integração Nacional. Agora, a atitude do ministro Sérgio Moro de gravar conversas, de gravar mensagens, né, são atitudes meio esquisitas. Eu acho que ele terá muitas dificuldades de explicar isso mais na frente, entendeu? Então, eu não sei de fato, né, se o ministro estava motivado para poder colaborar, para poder servir ao Brasil, ou se de fato ele já estava, digamos assim, contagiado no sentido da construção de um projeto político próprio, e o que levou a tomar a decisão de se afastar do governo. A inclusão do nome do senhor na Operação Lava Jato, o senhor atribui ao próprio Sérgio Moro, porque ele não apurou direito, sei lá, outras denúncias. Como é que você viu o papel do Sérgio Moro em relação à sua questão específica? Olha, eu prefiro não comentar. Na realidade, no momento em que ocorreu isso, eu achei muitas coincidências, mas prefiro não estar repisando elas agora, entendeu? Eu acho que eu tenho uma vida pública, vai completar agora, Magno, 38 anos servindo ao povo de Pernambuco e ao povo do Brasil. Sempre tive as minhas contas aprovadas pelos órgãos de controle, nunca tive uma condenação transitada em julgado. Portanto, eu sei que todas essas inquéritos, essas investigações, que ainda eu sou alvo, porque muitas delas já foram arquivadas, eu mantenho uma expectativa muito positiva que, dentro de muito pouco tempo, a verdade vai aparecer, vai vir à tona e vai dar conta da lisura das minhas atitudes à frente dos órgãos que eu ocupei, que eu exerci, dos cargos e das funções que eu exerci
a serviço de Pernambuco, a serviço do Brasil. Eu estou perguntando isso, senador, porque eu lembro, eu estava lá em Brasília, inclusive estive com o senhor 2 dias antes, no seu gabinete, naquele dia que houve a invasão do seu gabinete pela Polícia Federal, e numa operação que o próprio Sérgio Moro disse que não tinha nada a ver com isso. Aliás, ele estava até com uma viagem marcada para o senhor, para a região aí de Petrolina, e ele tirou o corpo fora. Naquela época, ele estava à frente da Polícia Federal e tudo. E os senadores que condenaram aquela invasão culparam o próprio Sérgio Moro. Na realidade, ali houve duas, digamos assim, arbitrariedades. A primeira foi a invasão ao gabinete da liderança do governo. Aquilo foi um excesso. Na realidade... Isso. O senhor como líder do governo. Aquilo ali foi um excesso e que foi reconhecido por muitos, digamos assim, juristas, por muitos especialistas e tal. Não precisava aquilo. E depois, a própria operação em si, né, se tratava de fatos pretéritos. Então, não tinha nenhuma necessidade para poder fazer nenhuma daquelas medidas mais invasivas que foram feitas, até porque, em outras operações, eu já tinha sido alvo dessas mesmas medidas, não no meu gabinete, mas na minha residência, no meu escritório. Então, eu acho que foi desnecessário, Magno. Eu prefiro nem falar sobre esses temas, porque eu acho que o tempo vai julgar, vai ser o senhor da razão, e a gente vai ter a oportunidade de mostrar a nossa correção nesses episódios todos. Porque o próprio Sérgio Moro, depois que saiu do governo, a gente percebe que ele está numa ação agora para persuadir o Congresso e as instituições supremas para chegar a uma situação do impeachment e da abertura do processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso não vai ocorrer, Magno. Enfim, eu tenho um pouquinho de experiência em Brasília. Acho que o governo está começando a formar uma base política mais bem definida. Acho que tudo aquilo que vem sendo revelado, por exemplo, especificamente as alegações do ex-ministro Sérgio Moro, de que o presidente constrangeu ele, que o presidente quis blindagem para ele ou para a família dele, nada disso se provou pela revelação do vídeo. Pelo contrário, o ex-ministro tentou pegar o crédito das ações que ele tinha realizado em 2019, pedia recursos para o programa, que é o Pro Brasil, que vai ser anunciado pelo governo federal, não esquecer a área de segurança e a área de combate à corrupção. Portanto, em nenhum momento houve qualquer manifestação de constrangimento ou de que o presidente tivesse feito qualquer tipo de intimidação ao ex. Opa, houve um problemazinho aí na internet do líder. Fernando Bezerra Coelho, acho que foi lá na internet da casa dele. Vamos ver se a gente consegue restaurar a internet dele. Senador, acho que ele não está me ouvindo. Agora... Ô, senador, deu um problemazinho aí. Estou ouvindo. Agora voltou. Pois não. Então, eu acho que não tem elementos para prosperar qualquer ação de impedimento do mandato do presidente. Eu acho que tudo que vem sendo revelado mostra que o presidente tem mantido uma postura correta no sentido de não ferir nenhum preceito constitucional, nenhum preceito legal, e acredito que ele terá a oportunidade de tirar o país dessa crise provocada pelo coronavírus e mostrar que o Brasil vai se reencontrar com a sua trajetória de crescimento e de geração de emprego, que é o que todos nós queremos. Senador Fernando Bezerra, tem 3 processos lá correndo contra o presidente. Um da fake news, né? Da produção de fake news. Um das contas de campanha dele e outro em relação a esse vídeo aí. O senhor acha que nenhum desses anda? Eu acho que todos vão andar. É bom que andem, mas todos eles... Mas anda chegando a algum lugar, não? Vão concluir pela correção do presidente. Olha, a presidenta Dilma teve o seu mandato constitucionado no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Lula teve, todos os ex-presidentes passaram por esses enfrentamentos. Então,
o presidente Bolsonaro também vai ter a oportunidade de ser julgado, apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e tudo isso ficará, digamos, esclarecido. Então, não vejo maiores preocupações em relação à prestação de contas da campanha do presidente Bolsonaro. Em relação ao episódio do vídeo, da reunião, tudo isso já está pacificado. Por exemplo, no ambiente em Brasília, isso não prospera. Em relação a fake news, tem que se aguardar, o inquérito ainda está muito no seu início, tem uma CPI mista no Congresso Nacional, mas eu acredito de igual forma que isso não atinge o presidente Bolsonaro. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o problema do governo era uma base sólida de apoio no Congresso. Eu sei que o senhor lá no Senado trabalha muito nesse sentido, de dar a maioria lá no Senado para o governo, mas na Câmara a gente percebe que lá a base é mais instável, né? O que ocorre na Câmara? Não, na Câmara são, Magno, 28 partidos, então não é fácil. Desculpa aí, eu tive que, para preservar a nossa participação. Na Câmara são muitos partidos, muito pulverizados. Só para lhe dar uma ideia, o presidente Bolsonaro, mesmo com 57 milhões de votos, o presidente Bolsonaro não conseguiu eleger 60 deputados através do PSL. Isso mostra, portanto, como a pulverização se dá no ambiente da Câmara dos Deputados. Então, você tem que ir formando, digamos assim, a colisão partidária ampla para permitir ter um quórum de aprovação de matérias, 257 votos para as matérias de projetos de lei complementar, e de projetos mais qualificados, que é 309 votos, que é a questão das matérias constitucionais. Então, eu acredito que durante o primeiro ano o presidente Bolsonaro tentou trabalhar com aquela ideia de bancadas temáticas, agronegócio, bancada da bala, bancada da Bíblia e tal, mas isso termina não produzindo os efeitos que se fazem necessários do ponto de vista da sustentação política da agenda. Por quê? Porque dentro da Câmara e dentro do Senado, a coisa funciona com os partidos. Você é indicado para a liderança, para as comissões, para relatorias, através dos partidos políticos. Então, isso demorou ao presidente perceber de que era preciso um novo reposicionamento para a construção dessa base política. E, a partir do mês de março, o presidente percebe que é necessário ele ter essa base, porque o Brasil ia entrar numa crise econômica provocada pelo coronavírus, e era preciso tomar medidas duras, medidas que muitas vezes são amargas, mas é preciso ter apoio político para tomar isso, para que a gente possa sair mais rapidamente dessa crise que nós estamos mergulhados. Vou dar um exemplo. Se votou a ajuda para estados e municípios, mas tinha uma contrapartida. Qual era a contrapartida? A contrapartida é não permitir reajuste salarial para o servidor público até o final do ano que vem. Só isso evitará uma despesa pública da ordem de 130 bilhões de reais. Então, o presidente Bolsonaro sabe que precisa ter apoio. Por quê? Porque o veto que ele fez a essa matéria vai ser apreciado no Congresso Nacional. E é preciso que a gente possa, de fato, ter a maioria lá para poder manter os vetos que o presidente precisa para poder ver a sua agenda prosperar. Professor, que está acompanhando essa situação da crise institucional, tem a crise política em si, que é o Congresso, as relações do presidente do Congresso, tem a crise econômica, que é a consequência da crise da saúde, mas a crise institucional envolvendo o Supremo e o governo. Essa crise ela é muito preocupante. Eu vi agora que nesse final de semana teve aquele ato lá de fogos com o Supremo reagiu duramente. Né? Hoje houve uma ação da Polícia Federal em cima desse negócio das fake news, e o Supremo está reclamando de fake news também. Essa questão do Supremo preocupa mais do que as outras? Olha, na realidade você tem que sempre trabalhar pela independência, porque os poderes têm que ser independentes, o executivo, o legislativo,
o judiciário, mas a Constituição também fala que é fundamental a harmonia. Então, é preciso que haja harmonia entre os poderes da República. Opa. Elaboração do texto constitucional, fui constituinte em 88, fui um dos subscritores que a Constituição liderada, presidida por Ulisses Guimarães. A gente sabe o valor desses princípios democráticos, desses pilares do Estado de Direito. Então, eu trabalho todo dia na função de líder do governo, buscando a harmonia. Essa harmonia com o Poder Legislativo, ela está cada vez mais fluida. Eu destaco aqui o trabalho do presidente Davi Alcolumbre, que tem se desdobrado para manter uma relação, uma ponte de diálogo permanente com o presidente Bolsonaro. Destaco também a posição do deputado Rodrigo Maia, que recentemente fez uma visita ao gabinete do presidente para poder, digamos assim, deixar de lado um pouco as divergências e focar mais nas convergências, sobretudo nesse momento de crise econômica, que a gente precisa retomar as votações de matérias importantes para a retomada da economia brasileira. Então, eu acho que essa relação poder legislativo e poder executivo, ela caminha para uma normalidade. Ela teve seus altos e baixos, mas ela está caminhando para uma relação mais harmônica. A relação do poder executivo com o judiciário, ela, de fato, nos últimos 45 dias, ela tem vivido momentos de muitas tensões em função desses episódios aí que você acabou de lembrar. O inquérito conduzido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, da fake news, a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral, que está fazendo a investigação da prestação de contas do presidente, e é uma realidade nova que nós temos no Brasil, e é fruto dessa radicalização política, né, que o presidente Bolsonaro chama muita atenção para isso. Ele é o primeiro presidente de direita nesse processo de redemocratização. Então, nós já tivemos presidentes de esquerda, já tivemos presidentes de centro-esquerda. E é importante lembrar que, na época do presidente Lula, na época do presidente Dilma, tinham grupos sectários, radicais de esquerda. Quem não se lembra das invasões do MST, da destruição de fazendas? Então, também ocorreram excessos. E, naqueles momentos, também providências foram tomadas pelo Poder Judiciário para poder defender o direito de propriedade, para evitar, né, essas situações mais extremadas. E agora nós estamos vivendo pelo outro lado. Nós temos grupos mais radicais de direita que têm feito determinadas manifestações que agridem o texto constitucional. Quando pregam o fechamento do Congresso, quando pregam o fechamento do Supremo, isso termina resvalando para confrontar o texto constitucional. Portanto, a gente tem que ter a paciência. Somos uma democracia em formação. Nós tivemos a nossa Constituição em 1988, só para lembrar o quão recente é a nossa democracia, e nós precisamos apostar nesse espírito de harmonia, para que se cumpra o texto constitucional, mas que a gente também possa ter sempre uma avaliação reflexiva sobre outros momentos que o país viveu e não querer achar que essa é uma situação nova. Não, nós já vivemos esses momentos até bem pouco tempo atrás. E a gente conseguiu superar, vamos superar esse também. Então, não pode ser agora, colocado... conseguiu superar, senador? Conseguiu superar pelo diálogo, pelo entendimento, né? Por iniciativas de presidentes. Eu lembro muito bem, no caso da crise do governo Temer. Temer ele foi um presidente muito articulado com o Congresso. Eu acho o Temer muito parecido com o Marco Maciel, em termos de jogo de cintura. A gente percebe que o Bolsonaro não tem esse jogo de cintura. Parece que ele é difícil de dar um acompanhamento político, um assessoramento, não? Olha, o presidente Bolsonaro viveu uma boa parte da sua vida no parlamento brasileiro, né? Ele teve 7 mandatos como deputado federal do Rio de Janeiro, portanto, ele conhece um pouco
né, ou com esse bem, né, com essa relação do Congresso com o Poder Executivo, a relação do Congresso com o Poder Judiciário. O problema é que ele tem um estilo, ninguém vai mudar o estilo dele, nem a visão de mundo que ele tem. Mas o que eu posso lhe dizer é que o presidente é um homem de bons propósitos. Ele quer acertar, ele quer consertar o Brasil, ele quer fazer o Brasil crescer, ele quer que o Brasil possa ter uma outra posição no contexto internacional. Ele é muito, digamos assim, motivado com a tarefa que ele recebeu do povo, que é a tarefa de governar o Brasil. Agora, ele tem um temperamento difícil, ele tem um estilo próprio, né? E eu espero, né, que tudo isso seja, digamos, também uma oportunidade para ir aprendendo, né, que todos nós, o presidente Bolsonaro nunca teve a oportunidade de ser um secretário de Estado, prefeito, governador, administrar uma máquina pública imensa como é a administração federal. Isso leva algum tempo. Então, ele está no aprendizado ainda, mas está com um propósito firme de bem servir ao Brasil. E eu acho que ele vai encontrando, pouco a pouco, esse ponto de equilíbrio para poder manter essa relação de harmonia que todos nós desejamos entre os poderes da República. Voltando à questão da base do governo, senador Fernando Bezerra, o senhor falou aí que na Câmara ele tentou construir, muitas dificuldades e tal. Eu lembro que o discurso dele no final do ano passado, o discurso de Natal, fim de ano, ele se orgulhou de ter feito o ministério sem interferência política, que os partidos não mandaram, ele fez como ele quis o ministério, que ele tinha autonomia para isso, tal, não era refém dos partidos. Mas agora ele está com o Centrão. Como é que você vê essa reviravolta, ele aceitar o Centrão, dando cargos ao Centrão e tudo isso? Ô, Magno, quem tem ideia fixa é doido, né? Então, eu acho que isso mostra uma qualidade dele. É um presidente que, quando erra, ele sabe dizer que errou, né? Ele está disposto a corrigir, ele está disposto a fazer o que for o correto, o adequado, para que ele possa implementar a agenda dele. Eu acho que, se a gente for ver o que é o Centrão, o Centrão é um conjunto de partidos que tem 200 votos no Congresso Nacional, 200 votos na Câmara. Então, é importante, o presidente só tem hoje do partido, que é o partido que agora não é mais o PSL, né? Ele tem o quê? Ele tem 30 deputados, né, que é do partido dele. E ele está tentando construir uma maioria em torno aí de 260, 270 votos, para que ele possa fazer valer a agenda de matérias que são importantes para a retomada do crescimento brasileiro. Então, o Centrão é um grupo de partidos de centro ou de direita, né, que estão dispostos a ajudar o presidente na agenda dele. Até, a bem da verdade, o Centrão, mesmo não estando no governo, por exemplo, votou a favor da reforma da Previdência. Então, e foi uma reforma importante para o Brasil. Votou a favor da legislação da recuperação judicial, que é uma matéria importante também para a economia brasileira. E tem votado diversas outras matérias, como agora votou na Câmara o marco legal do saneamento, agora vai ser votado no Senado. Então, eu acho que o fato do Centrão de estar agora participando do governo e estar formando a base política do governo é uma coisa positiva, porque isso dá estabilidade política. Você veja que quando o presidente fez esse desenho com o Centrão, o dólar caiu, a bolsa subiu, e as pessoas começaram a ver que o presidente estava criando ali a sua estabilidade política para poder dar sequência ao seu programa de governo. O presidente Temer disse aqui nessa live que aceitaria um convite do presidente Bolsonaro para participar de uma espécie de conselho de alto nível, né, de notáveis, para dar algumas ideias para o presidente e tal. Eu percebo que o Temer está querendo ajudar, e ele conhece como ninguém aquela casa. Só se que ele seria bem-vindo para articular esse conselho? Olha, claro, o presidente Temer deu uma contribuição positiva para o Brasil, do período em que ele esteve à frente da presidência da República, aprovou importantes medidas de reorganização do Estado brasileiro. O teto do gasto público é uma iniciativa do presidente
Temer, né, que foi e é ainda hoje a âncora fiscal de toda a política econômica do governo brasileiro. Ele também aprovou a reforma trabalhista, que permite, digamos, uma maior contratação no ambiente, no mercado de trabalho. É evidente que a gente nem conseguiu testar a reforma trabalhista por causa dos ambientes de crises sucessivas que estamos vivenciando, mas são reformas importantes que diminuem o custo do emprego no Brasil. O emprego no Brasil é muito caro. É preciso baratear o custo desse emprego para que a gente possa ter mais emprego com carteira assinada. Você veja uma coisa que se revelou agora com esse Corona Voucher. Mais de 40 milhões de brasileiros invisíveis. Ninguém nem sabia, não estava no cadastro único, não estava no Bolsa Família, não estava na carteira de trabalho, não estava em lugar nenhum. Era o É um país de miseráveis, né? Não, era o brasileiro que vivia do biscate, vivia da sua atividade Sim. informal. Ele fazia, ele se virava, ele nunca pediu um favor ao governo, né? Então, eu acho que isso é que é importante. Esse trabalhador informal, ele precisa vir para o mercado formal, ele precisa ter coragem para criar o seu negócio, criar a microempresa, o microempreendedor individual. Ele pode ser um trabalhador de carteira assinada. Então, é isso que a gente está vendo, né? Que nós precisamos redesenhar todo esse Estado brasileiro. E eu acho que o presidente Michel Temer começou, e do ponto de vista da agenda econômica, o presidente Bolsonaro está dando sequência a isso através do trabalho do ministro Paulo Guedes. Então, eu aposto muito que a gente vai ter a oportunidade de, nesses meses agora de junho, julho e agosto, antes de começar a eleição municipal, a gente vai ter a oportunidade de aprovar matérias importantes que vão ser que serão fundamentais para a retomada da atividade econômica no Brasil. O senhor falou aí do comércio informal. Eu lembrei que hoje eu entrevistei o líder do DEM, o Efraim Filho. Ele é relator de uma medida provisória aí na Câmara para que os pequenos, médios, micros empresários tenham acesso ao crédito. Porque esse pessoal, com a crise na economia, faliu, né? E o governo aí criou algumas linhas de crédito, inclusive para pagar 12 meses depois, a carência de 12 meses, 6 meses, mas não saiu, não andou. E ele agora assumiu essa medida provisória e disse que agora sai. E é uma expectativa, inclusive tem uma pergunta aqui de uma pessoa bem próxima ao senhor, nesse sentido, o empresário que está sofrendo em razão disso. Quer dizer, vai à agência bancária, porque o governo prometeu ajudar o micro, o pequeno e o médio prazo, e não tem essa linha de financiamento. Na realidade, a gente teve dificuldade, Magno, porque o governo estruturou aquela linha da folha de pagamento, do tal do FOPAG, coordenado pelo BNDES, foram 40 bilhões de reais, e essa linha não andou por uma série de exigências, por uma série de problemas que se verificou na operacionalização dessa linha de financiamento. E também terminou se retardando na aprovação do Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa Brasileira. Mas agora, nós já, através dessa medida provisória que o Efraim vai ser relator, o governo já reestruturou o FOPAG, esses 40 bilhões começaram a ser contratados de forma muito mais forte a partir dessa semana, e também o PRONAMP. Então, só para a micro e pequena empresa vai ter mais de 65. E isso, de fato, ajudar muito a micro e pequena empresa que precisa ser assistida nesse exato momento. Mas eu quero dar um dado que é um dado positivo. Quero destacar aqui o trabalho do Banco do Nordeste do Brasil. Só para você ter uma ideia da repactuação dos pagamentos... Pronto, em relação, senador, em relação a essa questão do Banco do Nordeste, que tem aqui uma pergunta de um internauta, que ele disse que o senhor tem uma PL aí, 126 de 2017, que está na relatoria com o senhor, que ajudaria muito essas negociações da recuperação de crédito junto ao Banco do Nordeste. Como é que está esse processo? Na realidade, nós estamos lutando para poder ver se a gente consegue aprovar essa renegociação. Isso aí é um outro trabalho. É quem já tinha dívidas com o Banco do Nordeste, essas dívidas
já estão vencidas, algumas delas foram levadas a prejuízo, tem uma parte delas que a gente aprovou no Congresso e foi vetado pelo governo federal, e está na relação de vetos a serem apreciados agora. A gente está fazendo um trabalho de negociação em cima dos vetos para a gente ver se pode facilitar algumas dessas questões. Mas eu falava do Pronamp, que são 16 bilhões de reais, e falava também do programa de crédito para micro e pequena empresa através do BNDES, são 66 bilhões. E destacava o trabalho do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, só de suspensão de pagamentos de financiamento, já atendeu mais de 50 bilhões de reais. E em crédito novo, através do Fundo Constitucional, o Banco do Nordeste já contratou mais de 6 bilhões de reais de novas operações para capital de giro, para ajudar as empresas do Nordeste brasileiro. Portanto, eu aceito de que não começou bem o financiamento para micro e pequena empresa. Essas medidas foram corrigidas agora e agora nós vamos acompanhar, fiscalizar, para ver se a partir desta semana a gente tem um desempenho melhor e os recursos começam a chegar na ponta. Senador, posso entrar nas questões de Pernambuco? Estão me cobrando aqui para entrar nessas questões de Pernambuco. Foi não. Uma delas é que o senhor estaria de volta ao ninho do PSB, aí um namoro para ser candidato a senador, numa chapa do PSB em 2022. Tem isso ou não? Não, de forma nenhuma, Magno. Talvez isso tenha surgido porque há uns 60 dias atrás eu dei uma entrevista numa rádio em Araripina e me perguntaram o que é que eu achava do trabalho do governador Paulo Câmara em relação à questão do coronavírus. E eu disse que era importante que a gente estivesse unidos nesse momento de crise para que a gente pudesse enfrentar com todas as nossas forças, com toda a nossa capacidade, para que a gente pudesse sair, digamos assim, com o menor dano possível disso. Eu, como líder do governo, estou fazendo isso lá em Brasília. Estou procurando harmonizar as posições dos governadores com o presidente da República, com o Congresso, com o Poder Judiciário. Então, não ia ter aqui em Pernambuco uma posição de beligerância em relação ao governador Paulo Câmara. Me coloquei à disposição do governo de Pernambuco para ajudar no que for necessário nessa questão desse enfrentamento da crise do coronavírus, mas a minha posição política é muito distinta da do governador Paulo Câmara. Ele tem uma posição crítica, muitas vezes até ácida em relação ao presidente Bolsonaro. Eu tenho e o Geraldo também, né? E o Geraldo Júlio também. Eu tenho um compromisso na defesa do governo do presidente Bolsonaro, torço e trabalho pelo sucesso do presidente Bolsonaro e certamente estaremos num campo político diferente do governador Paulo Câmara e do prefeito Geraldo Júlio, quer seja nesta eleição municipal em 2020, quer seja na eleição estadual em 2022. Então, eu acho que foi em função dessas declarações que dei para analisar o trabalho em função do enfrentamento do coronavírus que começaram algumas, digamos, insinuações de que eu estaria num trabalho de reaproximação. Não tive, nunca estive com o governador Paulo Câmara tendo qualquer tipo de conversa política, a não ser a conversa de ajudar Pernambuco nesse momento de dificuldade que o Estado está atravessando. O Bolsonaro, o senhor vai até o fim? Não, eu tô firme na defesa do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro tem me confiado esse trabalho como líder do governo, eu sou reconhecido, sou grato pela confiança do presidente e tenho procurado ajudá-lo. Enquanto ele achar que eu mereço a confiança dele, que o meu trabalho vem ajudando o governo dele, eu continuarei firme nessa posição. Quem é o seu candidato a prefeito do Recife? Olha, nós estamos conversando. Você sabe que eu sempre defendi a candidatura do Raul Henrique, que é do MDB. Mas ele não é candidato. Ele ainda não me disse que não é, entendeu, Magno? Então eu tenho que respeitar o momento dele, mas nós temos conversado. É evidente que vai ter que se tomar uma posição daqui para o final do mês em relação às candidaturas no Recife, né? Isso também está aguardando um pouco a definição lá do Tribunal Superior Eleitoral em relação a adiamento ou não das eleições municipais, né?
E é evidente que, se não for Raul, a gente fica com 2 nomes ou 3 nomes. Eu tenho uma amizade pessoal com o Marco Aurélio, que é vereador, deputado estadual pelo Recife, fui vereador, deputado estadual, tem colocado a sua postulação, e tenho também conversado com Daniel Coelho e com Mendonça Filho. Desses 3, eu tenho uma relação muito boa com Mendonça e com Marco Aurélio. Então, nós estamos conversando e, certamente, o meu candidato no Recife será um candidato do campo de oposição. Esses 3 aí, estou conversando, as informações que eu tenho é que Mendonça Filho pode ser o candidato desse grupo aí. Desses 3, eles podem, Daniel pode sair do páreo, o Marco Aurélio também, e o candidato ser o Mendonça Filho. Pode ser nesse caminho aí, não? Eu espero que a gente possa construir um ambiente de entendimento com diversas forças políticas para que a gente possa ter uma candidatura que tenha chances de chegar ao segundo turno. Eu acho que a eleição no Recife, pelas últimas pesquisas que eu estive vendo, a situação aponta uma posição melhor para Marília, que é a candidata do PT, uma situação que eu não sei traduzir como ela é, mas não sei se é boa para o candidato oficial, para o deputado João Campos, e eu acho que, se houver uma unidade dessas candidaturas que estão colocadas como alternativa a essa polarização PT-PSB, eu acho que tem muita chance de poder chegar ao segundo turno, e, chegando ao segundo turno, uma perspectiva grande de vitória no Recife. Agora, senador, eu imaginei agora esse segundo turno. O senhor falou aí que a Marília Reis tem muitas chances, está na situação muito boa na pesquisa. Num cenário de segundo turno em PT e PSB, seria difícil para o senhor escolher? É complicado, né? É complicado, mas... Mas já pensou o senhor apoiando o PT aqui? Eu sou líder do governo Bolsonaro? Eu prefiro não trabalhar com essa hipótese, né? Porque a gente, em política, não pode raciocinar sobre hipóteses. Marco Maciel sempre dizia: quem tem prazo não tem pressa. Então, vamos deixar a política acontecer na hora certa, no prazo certo, para que a gente possa tomar as nossas definições. Eu acredito muito numa candidatura desse nosso campo político, que ela tem muita chance de crescer no Recife e de chegar ao segundo turno com amplas chances de vitória. Mas entre PT e PSB, era mais fácil o senhor caminhar com o PSB? Não, eu não estou dizendo absolutamente nada disso. No segundo turno, eu estou dizendo. No segundo turno. E eu não vou especular sobre o segundo turno, Magno. Porque o PT é o principal adversário do presidente Bolsonaro, é o PT, né? Primeiro turno. Eu vou trabalhar sobre o primeiro turno. Primeiro turno, nós temos uma chance grande de ter o nosso candidato na disputa do segundo turno. Portanto, não vou me antecipar num cenário de segundo turno da eleição no Recife. É muito cedo, muito prematuro. Eu não queria falhar aqui com um ouvinte minha, uma leitora minha. Ela está perguntando se o senhor está sabendo dos fechamentos das EAPS do Brasil, que são aquelas pessoas privadas que trabalham com transtornos mentais das empresas. Não estou sabendo, Magno. Procurarei me informar para poder depois, oportunamente, te responder. Uhum. Senador, para encerrar, nós já estamos aqui com 56 minutos, vamos até 58. Essa eleição no Recife, a vitória do bloco do senhor, significa dizer a derrocada do PSB em 2022? Não tenho dúvida nenhuma, Magno. Pernambuco vai viver um ciclo de mudanças. Eu acho que a mudança já ocorre no Recife e vai ocorrer com mais força ainda na eleição de 22. Em 22 vamos ter mudança a nível estadual e acho que Pernambuco cansou do PSB? Eu acho que se exauriu, né? Eu acho que se exauriu. Se a gente não vai ser o momento, né, a hora, mas eu acho que esse modelo de governo se esgotou e Pernambuco deseja uma alternativa, deseja um governo de mudança, e esse governo de mudança vai vir com a união dos pernambucanos. Nós vamos construir, não só eu, mas várias outras lideranças políticas vão construir uma alternativa que esteja à altura dos sonhos do nosso Estado. Senador, muito obrigado aqui por nos receber aqui nessa live. Acho que ao longo desse ano de campanha estaremos aqui de novo várias vezes, né? Com certeza, Magno. Muito obrigado pela oportunidade. E quero lhe cumprimentar, viu? O comentário em Brasília e em Pernambuco inteiro
é a sua capacidade de atrair personalidades da vida política nacional para poder participar dos seus programas e das suas lives, mostrando o jornalista sério, comprometido que você é, colocando a verdade, provocando, instigando, mas trazendo a informação para aqueles que precisam da informação para poder se posicionar, para poder decidir a sua vida. Portanto, eu quero lhe parabenizar. Você voltou com gás total, com força total, e isso orgulha a todos nós que desejamos e torcemos pelo seu sucesso. Parabéns. Viva o Brasil! Viva Pernambuco! Viva Pernambuco! Aí. Valeu, Agda. Um abraço, senador.